Bom dia. É uma alegria muito grande poder vê-los mais uma vez aqui na igreja nesse sábado. E nós podermos participarmos de toda a liturgia do sábado. Já tivemos a escola sabatina e agora estamos no momento do culto. E eu creio que no momento do culto a coisa mais importante é a mensagem, né? que vamos ter nesta hora. A Bíblia fala de um homem segundo o coração de Deus. Abra sua Bíblia no livro de Atos. É nesse livro que nós encontramos esta expressão. Atos, capítulo 13. Atos, capítulo 13, e o verso 22. Acharam aí? Atos, capítulo 13, verso 22. E a minha versão diz assim: e tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Um homem segundo o meu coração. Eu acho, irmãos, uma expressão assim muito forte. Um homem segundo o meu coração. Quando Davi é mencionado na Bíblia, do que você se lembra? Davi enfrentando quem? Golias. Um momento muito delicado para o povo de Israel. Eu acredito que talvez seja essa uma das, uma das mais conhecidas histórias da Bíblia. Davi enfrentando Golias, né? Mas também tem Davi matando 2 animais. Quais foram esses? Estão lembrados? Antes dele enfrentar Golias, ele matou 2 animais terríveis, fortes. Você quer se enfrentar com um urso? Só na televisão, né? Mas ele matou um urso porque queria comer as ovelhas dele. E matou um leão. Um leão, irmãos. E era um jovem. Diz que Davi era de baixa estatura, segundo os comentaristas, né? Ele teve essa proeza, né? A Bíblia fala da amizade de Davi com quem? Com Jonatas, filho de Saul. Uma amizade assim muito profunda. Muito especial. A amizade que ele tinha com esse filho de Saul. E, inclusive, entre outras coisas, nós lembramos também de Davi ele tocava um instrumento assim muito especial, a harpa. Ele tocava a harpa, era um grande músico, cantor. E quando o rei Saul estava angustiado, ele pedia para Davi tocar a harpa. E Davi tocava a harpa para esse rei, né?
Mas Davi também é lembrado do pecado com Betseba. Lamentavelmente, né? Existe essa nota triste na vida de Davi. Mas sabe, irmãos, nenhuma dessas coisas mencionadas, e que eu mencionei para vocês, é lembrado por Deus com relação ao seu rei fiel e a sua escolha como um homem ideal. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Qual é o desejo de um homem segundo o coração de Deus? Um deles. Vamos abrir a Bíblia e ver o que Davi fez. Abra lá em 2 Samuel. 2 Samuel, no capítulo 6. Está lá no começo da Bíblia, viu? 2 Samuel, capítulo 6. Acharam? 2 Samuel, capítulo 6. Vamos ler os versos de 1 a 5. E diz aqui: tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. Dispôs-se e com todo o povo que tinha consigo partiu para Baalim de Judá, para levarem de lá para cima o quê? A arca de Deus. A arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro. E Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro. E Aiô ia diante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com toda a sorte de instrumentos de pau de faia, com harpas, com saltérios, com tamboris, com pandeiros e com símbolos. Vamos parar aí. Irmãos, nos dias de Davi, o centro da adoração era o tabernáculo. Mas, infelizmente, Saul havia negligenciado a importância do tabernáculo. E esse templo perdeu o significado, a importância que o tabernáculo tinha que ter. Porque Deus pediu já a Moisés para estar mais próximo do povo, que ele criasse o tabernáculo. E o desleixo foi tão grande de Saul, e vamos assim dizer, irmãos, Saul era o rei, Saul era o líder. Ele foi tão desleixado com o centro de adoração, que a arca agora já não estava mais no tabernáculo. Foi separada de todas as mobílias santas que havia nesse lugar. E a Bíblia diz que
a arca caiu na mão dos inimigos. Eu quero que vocês possam ir refletindo comigo. É uma história da Bíblia, mas eu quero que vocês reflitam. O que pode um líder fazer, o desleixo, né? A arca era tão importante para o Senhor, que Ele deu instruções específicas. Primeiro, como construir. E de que forma construir. Depois, como torná-la portátil. Depois, como ela deveria ser transportada juntamente com o santuário. Vejam a importância dessa peça. E a arca, irmãos, era colocada a fim de que a glória de Deus se manifestasse a todo o povo de Israel. Quando Deus aparecia em Israel, através do tabernáculo, Deus estava ali sobre a arca da aliança. Diz que a luz, o Shekinah, descia sobre a arca. E quando Davi assumiu o trono, se tornou rei, ele percebeu que a arca não estava, que o centro de adoração, algo especial para o povo de Deus, não tinha mais, assim, nenhum significado. O andar espiritual do povo de Israel se tornara medíocre. Eu vou repetir. O andar espiritual do povo de Israel se tornara medíocre. O coração deles não ardia mais por Deus. E eu quero expressar aqui, irmãos, uma preocupação que eu tenho. Não sei se vocês têm. E você que está me ouvindo em casa também. O sábado, para mim, sempre foi, na minha experiência de vida, desde criança. Os meus pais ensinaram que o sábado é um dia especial, é um dia de comunhão, é um dia de consagração, é um dia especial. A igreja, e eu vou dizer, irmãos, eu tenho sentido assim muita falta. Eu não tenho vindo à igreja. Pelo que eu sei, é para vir aqueles que dirigem, que têm a responsabilidade de estarem dirigindo, e as visitas, por causa da pandemia. E o que está acontecendo na igreja? Está havendo, para mim, crise. Eu não gosto, irmãos, de estar em casa ouvindo. Eu falei com um irmão que hoje ele está aqui, ele disse assim, pastor, eu também não gosto, não. A gente fica, às vezes, até deitado lá, para ouvir a mensagem do pastor, ou da pessoa que está pregando, ou... A gente é muito irreverente. E eu queria, hoje aqui, irmãos, eu não estou autorizado
nem pela comissão, nem pelo pastor, mas eu queria fazer uma enquete aqui. E eu acho que nós deveríamos voltar a termos os 2 cultos. Por que não ter os 2 cultos e a igreja voltar? Já existem aqueles, e eu sou claro, não escondo, já existem aqueles que quando a igreja não estava na pandemia, que já funcionava normalmente, não vinham às vezes para a igreja. Agora pensem agora, quando está autorizado a ficar em casa, autorizado. Esfriando. Aqui que nós nos aquecemos, aqui que nós nos alegramos, aqui que nós criamos uma estrutura espiritual. Eu creio assim, eu fui ensinado assim, eu vivi assim. Mas o que eu quero perguntar é o seguinte: levanta a mão, quantos acham que estão aqui presentes, que nós deveremos voltar a ter os 2 cultos? Eu queria ver essa enquete aqui. Você tem outra opinião, Mi? Desculpe eu parar um pouquinho o sermão aqui, mas... Mas eu acho que estava funcionando bem os 2 cultos. Uns que vinham no primeiro culto, iam embora, e os que vinham no segundo culto. Agora, nós não podemos, irmãos, continuar da forma como nós estamos. Sei. Certo. Alguém quer falar alguma coisa mais? Pode dizer, irmão. Eu nem sei. Quantos? 30%? Pode? Vamos em frente, irmãos. A realidade, nos dias de Davi, em função desse desleixo de Saul, o tabernáculo, que era o centro da adoração, que era a imagem especial daquela nação junto às demais nações, onde Deus podia falar ao coração, à mente e ao povo, não estava nem a peça principal. Eu estou trazendo esse aspecto daqueles dias para ver em nossos dias o que está acontecendo. É essa a intenção. Para que haja calor humano, para que haja espiritualidade, para que haja frequência, para que nós realmente estejamos, porque no sábado, irmãos, esse é o lugar que eu tenho que vir. Esse. Se tivermos os cuidados necessários e devemos ter, eu não sou contra os cuidados, no uso da máscara, no uso do álcool,
no afastamento, mas esse é o lugar que devemos estar. Como líder, irmãos, Davi precisava fazer algo em favor da espiritualidade do seu povo. Ele ansiava por fazer o melhor, por isso é que ele é chamado um homem segundo o coração de Deus. Agradar a Deus, fazer o que era correto. E para ele, nenhum detalhe, como a falta da arca, era sem importância para Davi. E vocês viram pela descrição do texto aí, né? Que ele e todo o povo, e eu admirei-me ao voltar novamente, parece até uma redundância, né? Voltar novamente. Ao voltar a esse texto, vê que ele reuniu 30 mil. Vocês acham pouca gente? 30 mil? Só para um evento especial. Vejam o que havia no coração desse homem. 30 mil. A alegria de Davi, a arca estava voltando para casa, para o lugar onde ela deveria estar. Havia música, alegria, obediência batendo no coração de Davi. A arca, como já vos disse, irmãos, era uma peça santa, tão especial que Deus deu instruções para como ela deveria ser carregada, como ela deveria ser conduzida. E eu diria, irmãos, todos os aspectos da adoração eram importantes para Deus, até a maneira da arca ser transportada de um lugar para outro. E Davi era o rei, e o rei que manda, ele que toma as decisões. E a descrição diz que Davi arranjou um carro novo para colocar a arca. E disse aos seus homens, o texto diz, levem para Jerusalém. Mas eu creio que vocês devem saber o que aconteceu. Vamos ver, vocês estão com a Bíblia aberta aí em 2 Samuel capítulo 6? Se não, voltem lá novamente para 2 Samuel capítulo 6. No verso 6, diz, quando chegaram, ok? Todo mundo acompanhando? Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou. E por que ele segurou? O que diz aí a Bíblia? Os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá. E Deus o feriu ali por esta irreverência. O que aconteceu com Uzá, irmãos? Meio chocante, né? Uzá estendeu a mão para que a arca, para não deixar a arca cair. Foi tudo que ele fez. E eu até anotei aqui. Afinal de contas, não era um gesto prático de alguém que estivesse ali? Não era, não.
deixasse cair. E por outro lado, eu vou dizer por que não deveria ele ter feito isso. Sabe qual é, irmãos? Deus havia dado instruções, orientações como a arca deveria ser transportada. Deus sabia que isso poderia acontecer. E como aconteceu, por isso ele deu instruções. E a arca não correria perigo nenhum de acontecer o que aconteceu, se eles tivessem obedecido, inclusive Davi, com as instruções que Deus havia dado. A arca deveria ser transportada por um grupo especial, os levitas. Não era todo mundo que podia, não. Somente os levitas poderiam transportá-la no ombro. As varas seriam colocadas nas argolas. No fundo da arca tinha 2 argolas. A vara era enfiada e os levitas, 2 e 2, conduziam dessa forma. Assim que ela deveria ser transportada. Mas Davi não fez, irmãos. Davi mudou os detalhes. Davi só pensou numa única coisa: precisamos trazê-la e já. E eu anotei aqui, irmãos, quando mudamos detalhes da orientação e dos princípios de Deus para se ajustarem à nossa conveniência, nós corremos risco. É essa a realidade. Nós corremos risco quando nós, até mesmo nos detalhes, nós mudamos segundo a orientação de Deus. Deus havia dito, é uma mobília santa. Deus havia dito, é uma mobília que não pode ser tocada. Deus já havia dito. Deus já havia falado. Já havia dito, vocês vão transportar dessa maneira. É só os homens escolhidos de Deus que podem transportar, ninguém mais pode fazer isso. E Uzá e Aiô não eram homens escolhidos, não eram levitas. E num carro, pode ser novo, não importa, mas não é essa maneira. Não é. E sabe, irmãos, Davi esqueceu dos detalhes da obediência. Os santos agem como santos se obedecem. Está claro o que eu estou falando? Os santos agem como santos se obedecem. Quando Deus fala que algo é santo, irmãos, porque santo é. Quando Deus diz que a sua palavra, a Bíblia, é santa, eu não tenho o direito de dizer, não, essa parte aqui não é bem assim, não. E alguns dizem, a Bíblia não é totalmente inspirada por Deus. Quem sou eu? Quem é você? Para dizer isso, para falar isso.
e às vezes quer adaptar a palavra de Deus ao seu estilo de vida. Segundo a Bíblia, lá em 2 Timóteo, diz assim: em parte a Escritura é inspirada. É assim que está escrito lá? O que? Toda a Escritura, irmãos, é inspirada por Deus, é toda. Acabou-se, não tem o que discutir. Voltemos ao texto de 2 Samuel, capítulo 6, agora o verso 8. E esse verso aqui, às vezes, alguns não entendem, diz assim: desgostou-se Davi. Acompanha aí. É o verso 8 do capítulo 6. Diz assim: desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar de Perez Uzá, até o dia de hoje. Verso 9. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Verso 15. Assim Davi, com todo Israel, fez subir a arca do Senhor, com júbilo e ao som de trombetas. Verso 17. Introduziram a arca do Senhor e puseram no seu lugar, na tenda que lhe armara Davi. E este trouxe holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. E o verso 18: tendo Davi trazido holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. Finalmente, Davi levou a arca como deveria levar. Colocou a arca no lugar que deveria estar. Procurou agora restabelecer aquela adoração que estava negligenciada. E no original, eu fui olhar essa questão aqui, e eu quero dar um enfoquezinho nesse ponto, quando diz assim: desgostou-se Davi porque o Senhor irrompera contra Uzá. Dá uma ideia assim de que Davi ficou chateado com Deus, né? Não é isso que dá a ideia? Mas não é isso, irmãos. No original, sabe o que isso significa? Que Davi ficou chateado. Eu vou usar o termo assim, chateado, para vocês entenderem. Ficou aborrecido com ele mesmo pela ideia diferente que ele tomou para a condução, para o transporte da arca. É isso que no original quer dizer. Aí está correto, né? E às vezes a gente tem esse tipo de situação, né? Quando a gente erra, a gente não faz aquilo que... A minha pergunta hoje a você, sabe qual é? Deseja você ser um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus? Você deseja isso? Eu desejo, irmãos. Sabe qual seria a resposta? Obedeça. Vou repetir. Quer você ser um homem segundo o coração, ou uma mulher segundo o coração de Deus? Obedeça. Obedeça. E a despeito das suas falhas, Davi almejava
Davi desejava, Davi queria sempre fazer a vontade de Deus. E sabe, irmãos, eu já mencionei isso aqui, acho que em algum sermão. Você quer dar o melhor presente para Deus? Seja obediente. É o melhor presente que você pode dar para Deus. Uma vez eu fiz essa pergunta numa classe da escola sabatina, alguém disse, pastor, é dar o coração. Tudo bem, mas é ser obediente. Quais são as nossas inclinações naturais? É ser obediente? Nós não estudamos essa semana as raízes da inquietação? As raízes da inquietação é aquilo que acontece na nossa vida. Infelizmente, porque é nossas inclinações. É ser egoísta. Entendeu? A minha oração, irmãos, é que nós possamos sermos verdadeiros, sinceros e leais cristãos. Que essa experiência de Davi sirva até certo ponto de uma lição para nós hoje. Vamos fazer com que a nossa igreja seja realmente o centro de adoração e fervor espiritual. Nós estamos num desafio. Acho que já foi apresentado à igreja o novo projeto da igreja, né? Foi? Foi, né? Então, irmãos, que tenhamos o coração, a mente, o esforço, a vontade de erguermos aqui um novo local para adorarmos o nosso Deus. Assim como naqueles dias o centro de adoração era o tabernáculo, hoje aqui é o nosso centro de adoração. E que nós nos sintamos felizes, alegres, contentes, que tenhamos vontade de estarmos aqui. Esse é o meu desejo, irmãos. Eu queria que fosse também o desejo de todos vocês, todos nós, para que aquecermos-nos uns aos outros, glorificando ao nosso Deus, louvando ao nosso Deus, agradecendo ao nosso Deus e firmando cada dia mais a nossa fé nesse Deus. Amém? Esse é o meu desejo, a minha oração. Amém. Vamos nos colocar em pé para... Tem alguma música? Não, né? Vamos ficar em pé, por favor. Vamos orar, despedindo-nos do culto. Nosso Deus, experiências do passado que estão escritas na Bíblia, que possam essas experiências nos ajudarem hoje a sermos como somos o teu povo, valorizarmos o centro de adoração de cada sábado.
de estarmos aqui juntos, unidos, com um só propósito de engrandecer e agradecer ao nosso Deus por tudo que Tu tens feito em nossa vida, Senhor. Que sejamos leais a Ti, que sejamos obedientes, porque, Senhor, os santos, para serem santos, obedecem. E que nós possamos ser assim obedientes ao Teu desejo, aos Teus conselhos e fazermos sempre a Tua vontade. Abençoa, Senhor, cada um que esteve aqui. Abençoa aqueles que estão ouvindo através da internet a Tua palavra. Que nos seus lares eles possam refletir também sobre esta mensagem que foi transmitida. E assim, Senhor, nos prepararmos cada dia mais, porque o fim está próximo. A volta de Jesus está mais próximo do que imaginamos. E o nosso desejo é que Tu voltes mesmo, Senhor, para pôr um fim no mal, no pecado, em tudo aquilo que dificulta a nossa vida espiritual. Dá-nos um restante de sábado feliz na Tua companhia e salva-nos a todos para o Teu reino. É o que Te pedimos humildemente nesta manhã, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Mais uma vez, irmãos, como não há despedida ainda, eu sinto muito não cumprimentá-los, abraçá-los, como sempre o fiz, mas um dia voltaremos novamente para esse tipo de atitude. A você que está em casa também, o meu abraço e um restante de sábado feliz. Que Deus abençoe a todos. Amém.